Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela palavra, pelo evangelho do reino de Deus, pelos princípios maravilhosos desse reino que reina e governa sobre a minha e sobre sua vida. E falando de princípios, hoje eu quero falar algo fundamental, que é um princípio poderoso do reino de Deus. Então, se esse vídeo edificar a sua vida, compartilha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos fazer um tráfego de conteúdo a qual edifica lares, edifica casas, edificam famílias, edifica vidas. Amém, pessoal? Eu conto com você. Então, se esse vídeo te posicionar no reino de Deus em fé e gerar uma atitude positiva, você faça isso em nome de Jesus. Então, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante, narra a passagem a qual Jesus ele multiplica os pães. Ele estava pregando, diz assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das suas cidades e seguiram a pé. Versículo 14. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este é um lugar deserto e já está tarde. Manda embora, pois, a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida." Versículo 16. Jesus, porém, lhe respondeu: "O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer." Eu quero parar e focar aqui, por quê, pessoal? Porque Deus ele é um Deus que chama na existência aquilo a qual não existe. Então veja, eles são discípulos. O Senhor é o mestre, o Senhor vem ensinando aos seus discípulos a dar de comer, não só a questão física, mas a questão espiritual, porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio, e isso é narrado também na passagem, na passagem a qual Jesus é tentado pelo diabo no deserto. O diabo disse: "Transforma essas pedras em pães", e Jesus disse: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o contexto de dar de comer aqui é um contexto espiritual também, é um contexto físico, porque os dois caminham junto. Primeiro se dá no mundo espiritual para depois chamar na realidade no mundo físico. Então Jesus está falando: olha, isso que eu tenho ensinado a vós, discípulos, fazer ao povo, dar-lhes de comer. Manifesta o poder, manifesta o milagre do reino de Deus. Eu sou um Deus que chama na existência as coisas a qual não existe como se existisse, e ela se materializa. Então façam mesmo, mediante a fé que está descrita lá em Hebreus capítulo 11, porque a palavra diz: se todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele, para Ele, então temos que entender um princípio aqui. E qual é esse princípio? O princípio da gratidão, pessoal. Muito se fala da prosperidade, da abundância, se ensinam muitas questões relacionadas a isso, mas a questão é simples, é você ser grato, é você atribuir a glória, atribuir a honra, atribuir toda a sua gratidão para Ele. A nossa gratidão ela não é liberada ao universo, não, nós conhecemos o Deus pelo nome. A nossa gratidão ela tem alvo, a qual é o Rei da Glória, assim como está em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E todas as coisas existem e coexistem em Cristo. Então veja, pessoal, o nosso direcionamento da nossa gratidão, e Jesus ensina isso. Versículo 17, ao que eles replicaram: "Tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes", sempre colocando os olhos na questão natural das coisas. Eu disse no último vídeo, não podemos olhar para as questões naturais, porque a fé não se olha para o natural. Quando olhamos para o natural, caímos da fé, estamos agindo no sistema natural desse mundo. Então, os nossos olhos tem que estar focado na questão espiritual e nunca olhar aquilo que temos como pouco. Amém, pessoal? Porque esse pouco é a matéria-prima para gerar abundância na minha e na sua vida. Esse pouco aqui foi a matéria-prima a qual o Senhor precisava para gerar abundância, para alimentar uma multidão. Versículo 18, mas Jesus lhe disse: "Tragam-no aqui para mim." Versículo 19, mandou que as multidões se assentasse sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, e os abençoou. Olha só, algumas traduções dizem e os abençoou, outras dizem rendeu graça e deu graça. Gratidão, pessoal.
Gratidão. Jesus não precisou de fazer sacrifício, correntes, ofertas milagrosas. Não, ele somente pegou aquele pouco e rendeu graça. Ele não murmurou. O problema é que eu e você murmuramos. Ele, quando recebeu aquele pouco, ele rende graça. E isso automaticamente no mundo espiritual é poderoso, porque aquilo, a substância qual precisava para o milagre acontecer, era a gratidão. E Jesus rendeu graça, reconhecendo, e ali o milagre começou a acontecer. Versículo 19, continuando aqui. E os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Olha o sobrenatural de Deus agindo de uma forma assim abundantemente sobre gratidão. Então o que eu e você temos que fazer? Não podemos reclamar daquilo que temos que pegar o pouco que temos e render graça, sermos gratos. Deus quer o meu e o seu coração. Deus quer que eu e você sejamos pessoas generosas e gratas por aquilo que temos. Então, que essa seja uma semana de render graça naquilo que temos, naquilo que somos. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito glorifica ao Senhor, como eu disse em Romanos capítulo 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse versículo já é um versículo de adoração, entoando graças ao Senhor, aquele que vive. Então, vamos ser gratos para que aquilo que temos se multiplica na minha e nas vossas mãos. Uma semana abençoada e até o próximo vídeo na quarta-feira. E se esse vídeo edificou a sua vida, compartilha, pessoal. Deixa um comentário, faça algo, porque quando você faça algo aí, quando você faz algo, você aperta no coraçãozinho, dá um direct, deixa um comentário, você ativa os algoritmos e fala: esse conteúdo é bom, e vai aumentar a visibilidade para mais pessoas. Graça e paz.